Olá, pessoal. Eu sou a Renata Kelly, tá? Artesã lá do Instagram Crochê-Terapia da Rê. E eu estou aqui hoje para poder a gente fazer juntos a videoaula dessa belíssima bolsa, tá? Um desafio que eu aceitei vindo, né, das meninas lá da Ouro Fios. Então, todo o material, né, todos os fios que nós utilizamos aqui para compor essa bolsa são os fios da Ouro Fios. Fios, vocês podem observar aqui, são maravilhosos, super macios, leves, mesmo padrão, não tem ali emenda, não tem variação de espessura, tá? Então, é um fio 65% poliéster e 35% viscose, um fio que dá um caimento maravilhoso, né? Vocês estão vendo aqui, fora que dá também uma estrutura, vocês podem ver que a bolsa ela ficou bem estruturada, tá? Os fios que a gente utilizou para fazer essa bolsa foi ali o areia, tá? O Saara e o caqui. Foram os fios que nós vamos utilizar aqui na produção dessa linda bolsa, tá? Além disso, os acessórios aqui que eu coloquei para compor, são acessórios que você pode estar adaptando do jeito que você quer, do jeito que você gostaria, né? Eu usei esses tons aqui que são tons nude, tons que estão muito em alta agora. Aliás, são tons atemporais, então eles não saem de moda de forma nenhuma, né? Então são tons que você pode compor com qualquer tipo de look, dá aquele ar clássico de uma mulher, né? Que sabe o que é uma mulher empoderada, né? Então quem não gosta de ter um acessório desse, é à sua disposição. Aí nós vamos utilizar aqui também essa alça, ela tem 12 por 9, essa alça de madeira aqui é daquela menor, tá? Também é opcional, você pode colocar um outro tipo de alça, argolas articuladas de tamanho 3 milímetros. Esse tassel aqui foi um tassel que eu fiz, né? Já tem várias videoaulas dele lá em canais do YouTube, então eu não fiz ele aqui com vocês, mas eu achei que ficou legal, deu um charme, né? Deu um toque a mais na peça. E também para uma alça maior, eu coloquei uma corrente dupla, né? Para dar a opção aí de 2 alças para a minha cliente. Vamos utilizar para tecer a peça a agulha número 7, uma agulha menorzinha, mais fina, para poder ajudar nos arremates, tá? Essa agulha aqui é 5,5, uma tesoura para arremate, essa cola aqui é 6.000, de várias colas que eu testei, essa cola aqui realmente não desgruda, então eu sempre faço os arremates no finalzinho ali da peça, além de dar aquele nozinho que a gente sempre dá para arrematar, eu também colo a pontinha, escondendo essa pontinha, junto com essa cola que eu uso esse palitinho. Então, assim, sensacional. A segurança que vai transmitir para nossa peça, que realmente não vai soltar, não vai desgastar. Mesmo com o desgaste do tempo, ela não vai soltar de forma nenhuma, tá? A forma como você quer ali, opta, né? Vai optar em fechar essa bolsa sua, eu deixei em aberto. Então, nós temos aqui, vocês podem ver o tamanho, né, o espaço que ficou essa bolsa, ela ficou com um espaço muito bom. A trama é uma trama bem fechadinha, que dispensa forro, tá? A estrutura, ela ficou bem estruturada, forte. Então, se você quiser aqui, você pode colocar botões montados, você pode colocar zíper, vai ficar ali a seu critério, tá? O tamanho dela ficou de 20 de altura, 28 aqui de comprimento. E aqui na nossa base, ela é uma base de 25 aqui por 7 centímetros, tá? Então, vocês viram que ela fica com um espaço muito bom. É uma bolsa que foi utilizado em torno de 720 gramas de fios, tá? E aí, aproveito para dizer que a Ouro Fios, ela dá essa opção para nós, né? De rolos com menos gramas. Então, se você vai fazer uma bolsa e precisa de um pouquinho mais de 500 gramas, mas não quer comprar um outro fio de 500 gramas, a Ouro Fios tem essa opção pra gente de 250 gramas. Então, se você for escolher uma cor única, né, pra compor essa bolsa, você, então, utilizaria um fio de 500, um rolo de 500 e um rolo de 250, tá? No meu caso aqui, não foi o caso de utilizar um rolo menor, porque eu utilizei mesmo 3 cores diferentes. Então, eu peguei um pouquinho de cada cor, né? Das cores que eu já tinha aqui, eu peguei um pouquinho de cada cor para poder estar compondo, tá? Então, vamos lá para nossa videoaula? Então, vamos começar aí o nosso trabalho, né? Com o nosso primeiro fio, o caqui, certo? Nós vamos utilizar as 3 cores diferentes. Sempre para começar o trabalho, lembra-se de esticar o seu fio, tá? Para que ele fique com estrutura e com uma aparência legal, tá bom? Aqui eu já estiquei um tanto bom pra gente começar, então vamos lá. Começando aqui com o nosso ezinho, para fazer o nosso nozinho inicial, coloco os 2 dedos por dentro, pego aqui, ó, e puxo, certo? Ficando aqui com o meu ezinho. E aqui eu vou regular o meu fio, certo? Regulando aqui o meu fio. Nós vamos começar o nosso trabalho fazendo, então, 16 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer aqui as 16 correntinhas e aí eu volto com vocês. Então, fiz aqui as minhas 16 correntinhas. Vamos fazer mais uma para dar a virada. Então, fiquei com um total de 17 correntinhas, tá? Lembrando que a gente tá fazendo aqui a nossa base, tá? Pra depois subir o corpo da bolsa. Vamos virar. E aí, aqui, ó, nesses gominhos aqui atrás, tá vendo, ó? Nesses gominhos aqui, ó. Tá vendo?
nós vamos fazer pontos baixos, ok? Nesses gominhos aqui atrás. Então, nós vamos aqui pular o primeiro, esse aqui que tá laçado, tá vendo, ó? Nós vamos pular esse primeiro e vamos pegar a partir do segundo. Então, insere a sua agulha, laça o fio e faz ponto baixo. Próximo, ponto baixo. Laçando o fio. Aí. Então, nós vamos fazer aqui, né, nesses gominhos de trás, a nossa carreira toda em pontos baixos, certo? Laçando o fio, fazendo os nossos pontos baixos. Com exceção do último gominho aqui. No último gominho aqui, nós não vamos fazer agora, nós vamos fazer só até o penúltimo, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no meu penúltimo, agora eu estou no último. No último, eu não vou pegar essa parte de trás, eu vou pegar pela frente. Tá vendo aqui, ó? Pela frente da minha correntinha. Vou inserir, puxo, faço um ponto baixo. Aqui não precisa ser um ponto baixo apertado, pode fazer um ponto baixo mais folgado, porque vai ser a nossa virada. No mesmo lugar. 2, no mesmo lugar. 3, tá? Vamos fazer aqui, gosto de deixar meu ponto sempre viradinho. Fazer 3. Já aproveito para esconder no fio aqui, ó. 3. Fiz aí a nossa curvinha, certo? E agora, vou fazer pontos baixos sobre ponto baixo, pegando as duas argolinhas. Então, aqui, ó, as duas, tá vendo, ó? Pego as duas, pego meu ponto que já tá lá atrás também, e faço ponto baixo. Mais uma vez, pegando aqui o ponto que tá lá atrás, ponto baixo. Pegando sempre as duas argolinhas aqui, certo? Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui no meu último. A minha virada, ela vai acontecer nesses dois pontos aqui, ó. Tá vendo que ele tá meio de lateralzinha? Esses dois aqui? Então, a minha virada, ela vai acontecer aqui, ela não vai acontecer aqui em cima, tá? Ela vai acontecer aqui, ó. Então, nós vamos fazer pontos baixos até chegar aqui e depois a gente volta. Cheguei aqui na minha 15ª ponto, né? No meu 15º ponto, tá? Cheguei lá naquela curvinha, daqueles dois pontos laterais que eu falei pra vocês, tá vendo? Vou inserir a minha agulha e aqui eu vou fazer os 3 pontos baixos da minha virada. Lembrando de sempre deixar ele mais larguinho um pouquinho, tá? Volto no mesmo lugar. 2, volto no mesmo lugar. 3. Vocês podem perceber que sempre é assim, ó, um para um lado de cá, um para o meio e outro pro outro lado, tá? Pra poder a gente fechar a nossa carreira. Beleza. Finalizamos aqui a nossa primeira carreira da nossa base, com 15 pontos baixos de cada lado e 3 aqui nas laterais. Nós vamos iniciar a nossa segunda carreira dessa forma. Você vai enlarguecer aqui um pouquinho, tá? Você vai pular o primeiro, vira aqui no segundo por trás, pega o seu fio, traz ele pra trás aqui, tá? Deixa eu desenrolar aqui. Traz ele pra trás. Não deixa ele muito grandão, não, certo? Mas lembrando que você tem esse primeiro ponto aqui que você pulou, tá? Cuidado pra você não sumir com ele. Então, vem aqui, faz uma correntinha. E aí, nós vamos ficar com esse aqui na agulha. O que eu vou fazer agora? A nossa próxima carreira vai ser toda de pontos baixos centrados. O que é o ponto baixo centrado? Ele é aquele ponto que você pega no meio aqui, ó. No meio aqui do nosso ponto baixo. Não é aqui em cima, nas duas alcinhas. É aqui no meio. Quando você coloca a sua agulha aqui, ó, onde que ele vai sair, ó. Ele vai sair aqui atrás. Tá vendo, ó? Uma alcinha pra cá, outra pra cá e aqui a argolinha que prendeu. Então, ele sai aqui no meio. Então, você coloca nesse meio aqui pra sair nesse meio aqui. Então, nós vamos fazer as carreiras agora todas de pontos baixos centralizados, certo? E onde que eu vou começar? Naquele meu primeiro. Então, aqui, né?
Fiz a minha correntinha, deixei aqui o meu na agulha, vou começar aqui no meu primeiro ponto, ó, tá vendo, ó? Um pra cá, um pra cá. Vou colocar no meio dele, e aí ele tem que sair aqui. Ó, ele não tinha saído, ó. Ele tem que sair aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Aí, agora saiu, ó. Um pra cá, um pra cá. Vou puxar. Cuidado aqui, pra não escapulir aqui, tá? Então, puxa, laça a sua agulha. Eu acho que eu tô puxando aqui o lugar errado, isso. Tava puxando a argolinha de trás. Você tem que puxar esse fio aqui, porque a argolinha de trás, ela não mexe, tá bom? Puxei aqui, certo? Vou colocar aqui e vou fechar. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo centralizado. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque eu achei que ele ficou um pouco grande. Tá? Eu gosto de deixar também ele sempre viradinho pra cá. Aí, agora sim. Ponto baixo centralizado, certo? E aí, eu vou dar sequência na minha carreira até chegar aqui na nossa curvinha, tá? Sempre com ponto baixo centralizado. Coloquei aqui no meio e ele tem que sair aqui também no meio, tá? Então, coloca aqui no meio pra ele sair no meio. Meio, meio, certo? Puxei, ponto baixo. E aí, eu vou dando sequência por toda essa parte aqui da minha carreira. Não gosto quando ele vem virado. Dando sequência. A partir do momento que você começa a pegar o jeito aí, você já vai sentir que automaticamente, quando você coloca aqui, ele já sai aqui, ó. Você sente ele passando pelo meio, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui no meu 15º, certo? Antes da minha virada. Então, cheguei aqui no final dos meus 15 pontos baixos centralizados. Vamos fazer a nossa curva. Também vai ser ponto baixo centralizado. Só que aqui nós temos 3 pontos baixos, certo? Na nossa curva, vão ser 2 em cada ponto. Ou seja, vamos fazer aumentos, tá? Então, sempre colocando pra sair aqui. Então, vamos lá. No mesmo lugar. 2. No próximo, também 2 pontos baixos centralizados. Lembrando sempre de sair aqui entre os pontos. Então, vamos lá. 2 nesse aqui também. 2. E no nosso último aqui também, mais 2, certo? 1. E 2. Então, eu fiz aqui os 15 centralizados, essa parte reta. Aqui na minha curvinha, para cada um dos 3, eu fiz 2, então, eu vou ficar com 6. E aqui, eu vou dar a minha sequência reta, tá? Então, vou fazer aqui a minha reta todinha em ponto baixo centralizado. E quando chegar aqui, nos meus 3 da curva, 2 em cada um deles, tá? E aí, nós vamos iniciar a nossa terceira carreira da base. Então, chegamos aqui ao final, certo? Da nossa segunda carreira. Lembrando que foram 15 pontos na parte reta, pontos baixos centralizados, e 6 aqui na parte oval da lateral, porque nós fizemos aumentos. 2 em cada ponto de base. E vamos subir da mesma forma anterior, tá? Deixa aqui mais larguinho. Venho aqui nessa primeira correntinha, não é aqui no nosso ponto, é aqui na correntinha, seria no segundo ponto. Vamos inserir a nossa agulha por trás. Pega aqui o meu ponto. Leva lá pra trás. Certo? Vamos dar uma regulada aqui pra ele não ficar muito grande. Faço um ponto baixo, baixíssimo, né? Fiz aqui meu ponto baixíssimo, fazendo a correntinha. E vou deixar ele aqui. Deixo ele aqui, vou começar novamente meus pontos baixos centralizados. Da mesma forma da segunda carreira, nós vamos fazer aqui a terceira carreira com pontos baixos centralizados. No meu primeiro ponto, logo abaixo, tá vendo?
logo abaixo aqui da minha argola, né? No meu primeiro ponto, eu vou inserir a minha agulha no meio. Lembrando aqui, ó, de sair aqui no meio, tá? Vou pescar o meu fio, puxo ele, cuidado pra você não puxar aqui também. Então, puxo o meu fio. Puxei o meu fio, coloco aqui e fecho. Iniciando assim a nossa terceira carreira e fazendo aí com pontos baixos centralizados, certo? Então, vamos dar sequência. Ponto baixo centralizado. Ponto baixo centralizado. Sempre com pontos baixos centralizados. Até chegar lá na nossa curvinha, tá? Olha aqui como que ele fica, ó. Até chegar lá na nossa curvinha. Cheguei aqui, tá? No final aqui dos meus 15. Cheguei, então, na minha curva. Na curva, nós vamos fazer o seguinte. No primeiro, eu vou fazer 2 pontos baixos centralizados. 2. No segundo, faço apenas 1. No terceiro, 2. 2 no mesmo lugar. 2. O quarto, apenas 1. Então, o que eu tô fazendo aqui? Não eram 6 pontos? No primeiro ponto, 2. No segundo, daqueles 6 pontos que estão na mesma casa, né? No segundo, 1. 2, 1. E agora, pra terminar, 2, 1. E assim eu fecho meu aumento, tá? Então, nesses aumentos, eu vou fazer... nessa carreira da minha curvatura aqui, eu vou fazer o seguinte, naqueles 6 pontos, um ponto vai ter aumento, o outro sem. Um com aumento, o outro sem. Então, eu vou fazer aqui o nosso último. Coloco no mesmo, 2, aqui, para finalizar a curvatura, 1. Então, fiquei com 2, 1, 2, 1, 2, 1, certo? E agora, eu vou dar sequência de pontos baixos centralizados na minha reta, tá? Dando a sequência até chegarmos aqui na nossa parte da outra curvatura, para também fazermos no primeiro. Então, cheguei aqui na minha curvatura, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? O mesmo processo aqui do nosso aumento, certo? Então, vamos lá. 2, né? 1, 2, 1, 2, 1, ok? Nós vamos ficar com os nossos aumentos. Então, vamos lá. Inserindo, fazendo nosso ponto centralizado, no mesmo lugar. 2. No próximo, 1, 2, colocamos 2, aqui vai 1. No próximo, 2, 1, 2, e por último, 1. Aqui, 1, certo? Aqui, nós fechamos, então, a nossa base, tá? Fechamos aqui a nossa base, dá uma esticadinha, para que ela fique com um formatozinho bem legal, apesar que depois que a gente subir a estrutura vai dar certo, tá? Então, a nossa base aqui, ela ficou com 25 centímetros, ok? 25 centímetros de base por 7,5, vamos colocar 7,5 de largura, tá? E aí, nós vamos começar a nossa próxima carreira. Essa já vai ser a nossa carreira da estrutura. Então, até aqui você vai fazer do mesmo jeito. Pega aqui, põe lá pra trás, certo? Vai fazer a correntinha pra segurar. E aí, aqui que vai dar a diferença, ó. Você vai deixar aqui, né, sua argolinha. A diferença é o seguinte: ao invés da gente subir aqui,
nessa parte aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo aqui que ele forma duas argolinhas, certo? Vamos colocar nessa argolinha do meio. E aí, sim, eu vou inserir no meu ponto centralizado. Aí, eu vou voltar trazendo a minha laçada. Pego aqui e faço o meu primeiro ponto, tá? Então, agora, a partir de agora, ela vai começar a fazer isso, ok? Certo? Ao invés da gente pegar, o que a gente fez de diferente aqui? Ao invés de pegar direto aqui, eu peguei por dentro, ok? Nós vamos continuar agora, começar a nossa estrutura todinha com pontos baixos centralizados, sem aumento. Só que como eu quero que essa partezinha fique para baixo, eu não vou pegar por fora das duas correntinhas. Eu vou pegar pela parte interna dessas duas correntinhas, tá? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar aqui, ó. Coloco aqui, tá vendo, ó? Pego aqui, passo lá por dentro e passo por aqui. Aí, eu tô fazendo meu ponto baixo centralizado normal, só que a diferença é que eu tô pegando por dentro dessa argolinha aqui, ó. Vou lá pra trás, ponto centralizado. Pego aqui, vou lá pra trás, ponto centralizado. Pego aqui, vou lá pra trás, ponto centralizado. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira e depois ela vai criando essa estrutura aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela vai criando isso. Então, pega aqui, vou lá pra trás, ponto centralizado, tá? Sem aumentos. Vamos fazer a nossa volta todinha até chegar aqui, tá? Terminei aqui, meu último ponto baixo centralizado. Nós vamos subir a nossa carreira da mesma forma que a gente vinha fazendo anteriormente. A única vez que a gente vai subir diferente é nessa parte aqui, porque a gente vai querer deixar essas bordinhas pra fora. Mas, de resto, a gente sobe tudo igual, tá? Então, dei aqui, passei, né, por dentro, dei meu nozinho, né, fiz a minha correntinha. Então, nós temos aqui a nossa correntinha pra poder fechar. Nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro, certo? Coloco aqui dentro, vou puxar meu fio, puxando aqui com cuidado pra não pegar essa correntinha. Puxei aqui o meu fio, já dei altura, né? Vou fazer o meu ponto baixo, certo? Meu ponto baixo. Aí, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pular a primeira, na segunda, embaixo, tá? Então, aqui, ó, não vamos fazer aqui agora, nós vamos pular aqui na segunda e embaixo aqui, nós vamos inserir a nossa agulha pra fazer um ponto baixo alongado, tá? Então, deixando sempre essas pontinhas aqui, né, pra cima, que agora é importante, porque o nosso ponto baixo alongado, ele precisa ficar certinho. Então, eu pulei a primeira, na segunda, coloco a minha agulha, laço, trago ela pra frente, e aqui, pegando essa correntinha aqui, ó, da carreira anterior que eu pulei, na carreira anterior, eu vou pegar a correntinha de trás pra finalizar o meu ponto. Passo aqui, lacei e finalizei tudo, tá? Aí, agora eu venho, tá vendo que eu vim aqui no ponto alongado? Aqui em cima, no mesmo lugar, eu vou fazer meu ponto baixo. Um ponto baixo normal, tá? Não é centralizado. Normal. Do mesmo jeito agora, vou pular aqui uma, duas. Na segunda, vou buscar o meu fio, tá? Busquei o meu fio, dei altura. Não pode ficar muito curto e nem folgado demais, então você dá altura. Coloca aqui, ó, por trás aqui, nessa correntinha aqui de trás, só que naquela carreira que a gente pulou, laça e traz tudo, certo? E
no mesmo lugar, só que em cima, ponto baixo. Então, a nossa carreira vai ficar toda assim, tá? Essa carreira aqui, né, a segunda carreira da estrutura. Venho aqui, pulo, no próximo, ponto baixo, alongado. Aí, eu tô aqui com a minha segunda correntinha, tá vendo? Às vezes ela vai ficar sumida por causa do fio. Você pega tudo. Na segunda correntinha aqui, você pega tudo, tá? E passa tudo. Certo? Vai ficando assim. No mesmo lugar, só que em cima, nós vamos fazer o quê? Ponto baixo. Vamos lá, vamos fazer mais um aqui com vocês. Pulei uma, na segunda, vou colocar minha agulha lá embaixo, trazer o meu fio, pegar aqui na segunda correntinha de trás, laço e trago tudo. Em cima, ponto baixo, normal. Continuando, pulo a primeira, certo? Na segunda, lá embaixo, laço meu fio, dou a altura, coloco no meio aqui, pegando só a golinha de trás da correntinha, trago tudo e ponto baixo. Dou aqui, primeira, segunda, vou lá, pesco meu fio, dou a altura, pego aqui só na correntinha de trás, laço e tiro tudo. Em cima, fecho com um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta, na volta de toda a minha estrutura, tá? Vou fazer isso. Cheguei aqui, faltando um ponto pra gente finalizar. Aqui eu comecei com ponto baixo. Então, a sequência é alongado, baixo. Agora, eu vou fazer um alongado, certo? Vou pular esse ponto. E aqui embaixo, eu pego pra fazer o meu alongado. Dou minha altura. Passo aqui pela correntinha de trás, né? Pela correntinha de trás da correntinha. Fecho tudo. Agora, nós vamos fechar nossa carreira da mesma forma que a gente tem fechado sempre. Pego aqui, venho aqui na primeira correntinha depois do ponto. Passo lá pra trás o meu fio. Depois que o meu fio tá passado lá pra trás, faço uma correntinha e vou iniciar a minha terceira carreira da estrutura, tá? E aí, a gente fica assim, ó, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, e assim. Nessa terceira carreira, nós vamos retornar para os pontos baixos centralizados. Então, ponto baixo centralizado, depois ponto baixo com ponto alongado. Agora, vamos para ponto baixo centralizado. Ponto baixo centralizado. Peguei, vamos trazer esse fio para frente e fechar. Então, tá aqui meu primeiro ponto baixo centralizado. Vou no próximo, mais um ponto baixo centralizado. Vou aqui no próximo, ponto baixo centralizado. No próximo, ponto baixo centralizado. E assim eu vou indo, dando sequência na minha volta toda, sem aumentos. Então, eu cheguei aqui ao final das minhas carreiras com ponto baixo centralizado, tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente tem feito para iniciar nossas carreiras. Puxo meu fio lá para trás. Faço uma correntinha. E vou trazer esse meu fio para frente. Coloco aqui. Vou puxar ele aqui para frente. Com cuidado para minha argolinha de cima não sair. E faço o meu primeiro ponto baixo. Então, agora nós vamos voltar ao padrão do ponto alongado. A gente fez uma carreira com pontos baixos, outra com ponto alongado, outra com pontos baixos, né? Sendo que esses baixos aqui foram baixos centralizados. Na carreira com ponto alongado, só relembrar vocês aqui, nós pulamos o primeiro, no segundo lá embaixo, eu coloco a minha agulha, subo meu fio, na segunda correntinha de trás aqui, ó, nessa segunda correntinha aqui de trás, pego e laço tudo.
E no mesmo lugar, só que em cima, eu faço meu ponto baixo normal. Então, aqui, volto a ter ponto alongado com ponto baixo, ponto alongado com ponto baixo, tá? Vamos repetir a nossa segunda carreira todinha aqui agora nessa quarta carreira, tá? Então, a nossa primeira foi pontos baixos centralizados, a segunda, ponto alongado com ponto baixo, a terceira, ponto baixo centralizado e a quarta, ponto baixo alongado com ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira, certo? Depois que eu fizer essa carreira toda aqui com ponto alongado e ponto baixo, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos centralizados, tá? Porque aí eu vou trocar o meu fio. Para você que não vai trocar o seu fio, você pode dar sequência até a altura que você deseja, sempre intercalando uma carreira de ponto baixo centralizado, outra carreira com ponto alongado e ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e aí eu volto pra gente trocar o fio. Então, nós estamos aqui, né, finalizando a nossa quarta carreira de ponto baixo com ponto alongado. Eu venho aqui, pulo primeiro, o meu ponto baixo, ele já está feito, mas o alongado não, então eu tenho que vir aqui embaixo, laço, puxo, nas minhas correntinhas aqui eu pego somente a parte de trás e tiro tudo, tá? Tiro tudo. E aí, vou subir a minha próxima carreira, tá? Não pego aqui no meu ponto, eu pego nas correntinhas logo após o meu ponto. Tá? Mania que a gente tem de crochetar perto da gente, né? Coloco aqui, vou puxar lá pra trás, meu fio lá pra trás, ajusto, faço a minha correntinha. E aí, vou dar início à minha quinta carreira, agora com pontos baixos centralizados, começando por esse início aqui. Então, tô finalizando aqui, né, a nossa quinta carreira com pontos baixos centralizados. Vou fazer a troca do meu fio, mas aí eu vou fechar minha carreira normalmente, como nós fechamos até agora. Se você não vai trocar o seu fio, você vai permanecer, vai fechar e vai iniciar a carreira com... Agora é a carreira de ponto baixo alongado com ponto baixo, tá? Então, você vai dar sequência normalmente. No meu caso, eu vou agora trocar o meu fio. Vou colocar essa cor aqui, tá? O Saara. Vou trocar o meu fio. Como que eu vou fazer? Vou pegar aqui, puxo o Saara, a cor Saara. E aí, aqui, ó, eu laço aqui também, só que eu não vou trazer esse, eu vou trazer esse. Tá vendo, ó? Que aí ele fica escondidinho. Aí, é só ajustar aqui, ó. Ajustou, tá? Aí, ele fica escondido, tá vendo? E agora, eu vou dar sequência nos meus pontos, normalmente. Pulo o primeiro, no segundo, vou lá embaixo, pego o meu fio, trago aqui pra cima, venho aqui, lá onde eu tinha pulado, certo? Passo e trago, trazendo tudo. Aqui, ponto baixo. Aqui, pulo o primeiro, no segundo, trago aqui, coloco lá dentro da minha segunda argolinha, a argolinha de trás da correntinha, faço tudo. Venho aqui em cima, ponto baixo. Pulo primeiro, no segundo, lá no pezinho do segundo, coloco, puxo, venho aqui, a segunda argolinha de trás, fecho tudo. E aqui, ponto baixo. E assim eu vou repetir por toda a minha volta, tá? Ponto baixo com ponto baixo alongado. Depois, eu vou dar sequência com pontos baixos centralizados. A minha carreira com a segunda cor, né, a cor Saara. Então, nós tínhamos aqui, ó, nós começamos com 5 carreiras. Nós subimos 5 carreiras.
Ponto baixo centralizado, alongado, centralizado, alongado, centralizado. Finalizamos com centralizado, tá? Então, aqui também eu fiz 5 carreiras com a cor, né, a segunda cor, que é o Saara. Só que como eu comecei com centralizado, porque eu finalizei com pontos baixos centralizados, então eu vou iniciar com o alongado. Então, fiz alongado, centralizado e alongado. Também deu 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, também deu 5 carreiras. 5 carreiras aqui, 5 carreiras aqui, dando a minha sequência de alternância entre alongados e centralizados, tá? Por isso, aqui, como eu comecei com centralizado, eu tenho somente 2 de alongados. E aqui, como eu comecei com alongado, eu vou ter 3 de alongados. Então, a gente vai trocar novamente a cor. Como eu disse, se você não vai trocar a cor, você vai dar sequência. São 5, 5, 5. Dando um total de 15 carreiras pra gente, então, fazer o nosso fechamento aqui, tá? Então, vou trocar novamente o meu fio. Fazendo aí o começo da minha carreira, tá? Então, aqui, vou trazer o meu fio pra trás. Dou aquela ajustadinha. E faço a correntinha. Deixo o meu fio aqui um pouquinho alongado. Como eu fiz aqui a última do alongado, eu vou fazer agora o centralizado. Coloco aqui pra dentro. Pego o meu próximo fio, que é o areia. E vou trazer esse fio pra frente. Do mesmo jeito que a gente trocou o fio aquela hora, nós estamos trocando agora, tá? Ajeito ele aqui. Coloco aqui na minha agulha. Dou uma puxadinha aqui. Só que ao invés de eu entrar com esse, eu vou pegar o meu novo fio e entro com ele. Aí, eu dou uma puxada, tá? Dou uma puxada aqui pra poder dar sequência. Terminei aqui, vou dar a minha sequência aqui. Porta batendo com o vento ali. Vou dar a minha sequência aqui com os pontos baixos centralizados. Sempre aqui agora com pontos baixos centralizados. E assim eu vou seguir por toda a minha volta. Pontos baixos centralizados. Tá? Seguindo aqui com os pontos baixos centralizados por toda a minha volta e vou dar a minha sequência na trama. Sempre uma carreira com ponto baixo centralizado e a outra com os alongados, daquela forma que eu iniciei lá, né, que eu expliquei no começo do vídeo. Então, se você tem dúvida, é só dar uma voltada aí, tá bom? Eu vou subir aqui o restante da minha bolsa, as minhas 5 carreiras, com a minha terceira cor, certo? Vou subir aqui. E aí, a gente vai passar para a parte final da nossa bolsa, que é o acabamento final dela. Então, finalizei minhas 5 carreiras aqui, na cor areia, tá? Finalizei, vamos trocar o fio para dar a sequência, certo? Vamos trocar o fio da mesma forma que a gente vem fazendo. Vou colocar aqui, pesco o meu fio, né, pra frente, insiro ele aqui dentro, mas eu não puxo esse, eu vou puxar esse fio aqui, e aí eu vou dar aquela apertadinha básica aqui, certo? E aí eu vou dar sequência agora, 3 carreiras de pontos baixos centralizados, na minha cor caqui, que foi a primeira das minhas carreiras, tá? Foi as minhas primeiras. Então, voltei agora pra gente fechar. Então, serão 3 carreiras de pontos centralizados, certo? Então, finalizei aqui o final das minhas 3 carreiras com ponto baixo centralizado. Vou começar agora o meu bico. Coloco aqui, puxo pra frente e faço meu ponto baixo. Uma correntinha, no mesmo lugar, puxo de novo e faço outro ponto baixo. Então, eu vou ficar com 2 pontos baixos separados por uma correntinha. Pulo o próximo no outro. Vou lá colocar a minha agulha, ponto baixo, correntinha, no mesmo lugar, ponto baixo. 2 pontos baixos separados por uma correntinha. Pulo o próximo no outro, lembrando que é sempre no centralizado, ó. Pego, ponto baixo, correntinha, outro ponto baixo. Então, eu vou ficar com o motivo dessa forma, o padrão vai ser esse. Ele parece até uma conchinha, ó. Tá vendo, ó?
e vai fazendo um zigue-zague, tá? Esse vai ser o nosso bico da bolsa. Pulo próximo do outro, coloco a minha agulha, puxo, ponto baixo, correntinha, no mesmo lugar, ponto baixo. Então, vamos fazer isso por toda a nossa carreira, ok? 2 pontos baixos separados por uma correntinha no mesmo ponto de base. Pulo a próxima correntinha, na outra, faço os meus 2 pontos baixos separados por uma correntinha. Lembrando que esses pontos baixos têm que ser dentro do nosso ponto centralizado, ok? Então, chegamos aqui ao final do nosso bico, certo? Vamos inserir a nossa agulha aqui, ó, naquela primeira correntinha, pra gente fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, bora lá de novo. Inserir aqui embaixo, ó. Primeira correntinha. Fiz meu ponto baixíssimo. Vamos cortar o nosso fio. Trazer ele pra cá. Vou pegar ele por aqui, ó. Trazer pra cá, pra minha frente. E agora eu vou passar ele por aqui por dentro, ó. Tá? Então, pego ele aqui, ó. Pega aqui nessas duas correntinhas aqui. Nessa correntinha aqui, nesse ganchinho de trás, certo? Entra na correntinha e puxa ele lá pra trás. Tô usando uma agulha mais fina, tá? Que aí, ele vai dar aquele acabamento de corrente, certo? E aí, está pronta a nossa bolsa. Então, aqui, temos a nossa bolsa pronta. Você pode ver, vamos fazer os arremates, né? Mas ela é uma bolsa bem estruturada, tá? O molde dela ficou prontinho. Se você quer usar ela dessa forma, tudo bem. Se você pode colocar 2 botõezinhos aqui também, botões imantados, pra fechá-la, tá? Você coloca as argolas articuladas aqui, tá pronta. Ou, no nosso caso, nós vamos também usar, vamos fazer a parte final, que é usar essa alça aqui, tá bom? Aqui, eu já coloquei a alça de um lado, tá? Agora eu vou ensinar vocês como que a gente vai colocar essa alça do outro. Deixei dessa forma, com esse detalhe, ok? Então, a gente vai perceber o seguinte, eu tenho 3 pontos alongados desse lado, 3 pontos alongados desse lado. Aonde que eu fiz aqui a minha medição? Nos 5 pontos alongados do meio. Então, esses 5 pontos aqui alongados do meio é o que vai me dar a minha base pra fazer ali a minha centralização da outra alça que eu vou colocar aqui com vocês, certo? Eu coloquei esses fios como meus marcadores. Quem tem marcador pode colocar, quem não tem faz igual eu aqui. Uso outros fios de outras cores. Então, eu peguei 3 pontos alongados, 3 pontos alongados. Então, a minha base são 5 do meio, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 do meio. Coloquei aqui, marcando, e é onde vai ficar. Essa parte aqui é a parte que eu vou pegar por baixo, ou seja, a partir da minha segunda carreira de pontos baixos centralizados aqui no final, é que eu vou pegar aqui o meu fio, tá? Que eu vou puxar o meu fio. Essa base aqui da minha marcação é pra eu saber o meu limite. E onde eu vou começar a crochetar? A minha base tá aqui, certo? Então, eu vou pular o primeiro. O segundo, eu vou começar no segundo. E como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu fiz fazendo os testes aqui, eu achei melhor assim. Pega aqui e pega aqui. Então, nós vamos pegar aqui e vamos pegar centralizado. Pega entre um e outro, no meio também do ponto centralizado. Entre um e outro, no meio do ponto centralizado. Pode acontecer de você ir fazendo e ele ficar bem juntinho, aí sim você pula um. Mas vai depender do seu ponto, da sua extensão de ponto, tá? Se você vê que tá pegando meio intervalo entre um e outro, meio intervalo em um e outro, ele tá ficando muito junto, você tá tendo que afastar pra poder pegar, então é só você pular, não tem problema, tá? Aqui não tem problema, o que a gente precisa é deixar a nossa alça presa, ok? Esse é a intenção, deixar a nossa alça presa de forma no mesmo tamanho, certo? No mesmo tamanho aqui e a altura da nossa outra alça, certo? Então, essa é a nossa intenção, ok? Então, marque aí os seus 5 pontos centralizados do meio, pra você saber. Essa alça de madeira aqui não é aquela grandona, essa é aquela menorzinha, de 12 centímetros por 9.
12 por 9, tá? E aí, nós vamos colocar aqui a outra. Então, eu uso uma agulha mais fina e vou escondendo o fio normalmente, como todas vocês, né, também devem esconder. Vou escondendo meu fio, certo? Vou passando ele, escondendo aqui um tanto que eu acho o suficiente. Aqui, eu procuro pegar um fio que esteja mais interno, pra poder dar um nozinho. Então, vou pegar esse aqui. Pra poder dar um nó, certo? Puxo, aperto esse nó, pra ele esconder lá atrás, tá? Então, puxo bastante e continuo escondendo meu fio. Eu pego essa cola E6000, coloco um pouco, um pingo dela, até generoso, tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem observar aí. Um pingo dela até generoso. Levanto o meu fio, levanto aqui o meu fio e coloco a minha colinha lá embaixo. Coloquei ela lá embaixo. Vou apertar. Dá uma apertadinha aqui. E venho com a tesoura pra cortar o excesso. Cortei o excesso, escondo esse fio lá pra baixo. Vamos apertando aqui pra esconder o fio. Ou pra terminar de esconder esse fio. Então, vamos lá, né, pra fazer. Já posicionei a minha aqui, nos meus limites, né? Pego o fio, coloco ele aqui atrás. Vamos colocar até aqui, ó. Certo? Aqui, detalhe, eu tô com uma agulha mais fina, tá? Eu tô com o número 5, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer com o que você tem mesmo. Então, nós temos aqui o nosso limite, certo? E tenho o meu primeiro ponto depois do meu limite. Lembra que eu não vou pegar nele. No nosso primeiro espacinho, como eu vou pegar tanto no meio do ponto, quanto no espaço entre o ponto e outro, então, o primeiro lugar que eu já vou pegar é entre o espaço, depois do meu primeiro ponto. Eu tenho aqui o ponto da minha marcação, eu não faço nele. Eu tenho o próximo ponto, eu não faço nele, eu vou fazer entre o espaço dele e o outro, tá? Então, eu coloco meu fio aqui, vou puxar, né? O começo aqui, ele é um pouco chatinho, tá? Deixa eu puxar ele aqui primeiro, depois eu coloco a alça. Então, coloquei, puxei. Ah, detalhe, sempre mantenha essa parte viradinha, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, deixa ele aí um espaço, deixa ele um pouquinho grande pra você ir arrematando, certo? Então, vou voltar aqui, pega aqui o espaço, coloquei. Esse fio aqui, trago aí pra cá, pro lado, pra poder já ir arrematando. Posso tirar esse daqui. Então, tirei, coloco ele aqui do lado, pra ir arrematando. Levantei. Beleza. Pego, dou uma esticadinha. Lembrando que eu não quero que o meu fio fique muito folgado, tá? Então, cuidado quando você vai esticar ele. Coloco aqui em cima, tá? Aqui. Isso aí, você vai indo no seu rumo, gente. No seu rumo mesmo. Laço o fio, trago pra frente e fecho. Fechei. Certo? Dá uma apertadinha nele aí. Que nossa intenção não é dele ficar folgado. Também não pode ficar muito apertado, mas não é dele ficar folgadão. Vamos aqui. O próximo, onde que eu vou colocar? Na parte centralizada, certo? Onde que eu vou colocar o meu próximo? No meu ponto aqui centralizado. Às vezes ele vai ficar dançando aqui, mas depois é só você arrastar, tá? Não tem problema não, porque agora você já marcou seu início. Não tem problema não. Então, tem aqui, só pra poder vocês verem, ó, onde que eu vou pegar. Bem na parte do ponto centralizado, ó. Na parte centralizada. Coloquei, vou puxar meu fio. O começo é mais chatinho, tá? Mas depois dá certo. Puxei o meu fio, levo ele aqui pra cima,
Arrumo aqui tudo, os outros dois aqui. Vou colocar, às vezes também você vai ter que colocar no mesmo lugar que você já tinha colocado o anterior, tá? Então, é igual eu falei pra vocês. Vocês vão analisando aí qual a direção que vai ficar melhor no ponto de vocês, certo? E aí, aqui, fiz meu segundo. Trazendo ele. Eu achei que ele ficou um pouco folgado. Então, não é essa a minha intenção. Vou dar uma puxada aqui. Coloco, laço e trago, certo? Aí, vem aqui, no próximo, o espaço entre um e outro, laço. E aqui atrás, ó, já tô aproveitando pra esconder. Laço, lembrando de que quando eu vou laçar, eu tenho que estar com essa parte aqui virada, ó. Lacei, trouxe, ajeitei, pra não deixar ela nem muito folgada, nem muito apertada. Ajeitei, venho no próximo, aqui em cima, e puxo. Trazendo, fechando tudo, certo? Próximo, vai ser aonde? No nosso ponto centralizado. Então, coloco no meu ponto, subo, entro de novo, entrei aqui no mesmo lugar de novo, dessa vez. Igual eu falei, vai ter hora que você vai entrar no mesmo lugar. E fechei o meu ponto. A intenção é que essas correntinhas, elas fiquem assim, ó, viradinhas pra cá, tá vendo? Por isso que a gente não pode deixar nem folgado e nem muito apertado. Então, nós vamos cortar aqui o nosso fio pra fazer o arremate. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que se a gente contar as correntinhas de cá, essas correntinhas de cá, se a gente contar essas aqui com essas aqui, nós vamos ter o mesmo número, tá? Mesma quantidade de correntinhas. E aí, a gente vai cortar o nosso fio. Depois de cortado, vou pegar aqui, nessas duas alcinhas aqui, essas duas partezinhas, vou passar o meu fio, tá? Pra cá, pra levar ele lá pra trás, tá? Agora, eu vou levar ele lá pra trás. Passar aqui. Fazer ele. Dar uma ajeitadinha aqui. Porque ele sobe, tá vendo? Então, cuidado se não apertar demais aqui. E ele atrapalhar. Certo? Aí, aqui, nós vamos fazer aquele movimento de esconder. Aqui, a gente já tinha escondido o outro fio. É só passar a colinha. Aqui, nós vamos esconder esse lado pra cá. Um veio pra cá, esse vai vir pra cá. Ok? E aqui, eu vou dar os meus pinguinhos de cola. E a nossa bolsa está pronta. Certinho? Vamos ver aqui quanto que ela ficou. Mais ou menos aqui. 29 por 20. Tá? Então, ela ficou aqui 29 por 20. Certo? Uma bolsa linda, atemporal, com as cores nude, certo? E, com certeza, uma trama que é sucesso. Just